nossa aula de hoje será a nossa quinta aula hoje. A nossa aula que nós vamos falar um pouquinho sobre a ficha técnica. É uma aula que geralmente eu deixo lá para o final, mas eu vou trazer um pouquinho mais para frente esse assunto para que vocês já possam começar a pensar e a trabalhar, até porque vai ser um dos tópicos da nota da avaliação final da disciplina, tá? Então, além desses trabalhos diários, vocês têm essas avaliações finais. Então, antes de começar a falar, né, sobre isso, eu vou esperar um pouquinho mais, daqui a pouco tem mais gente chegando, para poder falar para todo mundo, senão vocês vão ficar com muita dúvida. E no decorrer da aula também, qualquer coisa a gente tira dúvida, até porque eu vou falar sobre o tema hoje, sobre a construção da ficha técnica. Não sei se todo mundo conhece ou sabe o que é uma ficha técnica, para que serve uma ficha técnica, né? Então, eu vou começar a apresentação da aula, tá? Do slide. Deixa eu abrir aqui para começar a apresentar para vocês, para a gente começar a discutir sobre o que seria uma ficha técnica ou por que ela é importante, tá? Aqui. Vocês estão vendo já? Não, professora, ainda está abrindo agora. Estão vendo, né? Pronto, deixei de ver vocês agora, tá? Então, se alguém chegar, é possível que fique esperando um pouquinho até vocês me avisarem, tá bem? Então, a gente vai falar hoje é a nossa quinta aula, tá? Sobre a ficha técnica, né? O que é uma ficha técnica? E para que serve uma ficha técnica? Mais importante, para que serve? Ela serve, na verdade, para muitas áreas, tá? E dentro do desenho técnico também ela tem uma grande serventia que vocês vão descobrir hoje. Ela vai ser uma parte da avaliação da AB2 de vocês, da avaliação 2, e aqui a gente vai começar a falar sobre fichas técnicas, tá? Quero que vocês olhem para essa imagem primeiro e percebam que dentro do desenho técnico, deixa eu ver aqui uma coisa, eu acho que chegou alguém. Chegou, peraí. Pronto. Chegou mais alguém. Ai, adoro quando eu volto aqui que eu vejo umas câmeras ligadas de vocês. Não me sinto só, agora já vou deixar de vê-las novamente. Então, vamos lá. Vejam essas peças aqui de vestuário. Imagina uma ficha técnica, né? São 3 produtos diferentes e cada um deles vai precisar de uma ficha técnica diferente. Então, a ficha técnica do produto, ela é uma ficha individual, tá? Então, cada produto desse tem uma ficha técnica diferente. Até porque, mesmo que sejam muito parecidos, tá? A modelagem parecida, são produtos da mesma coleção, esses produtos são vestuário para esportes, né? Da uma marca brasileira chamada By the Sea, e que assim, é mais voltado para esportes aquáticos, marítimos, né, dentro do mar. Surf, windsurf, essas coisas assim. E aí eu estava dando uma olhada nessa marca esses dias e vi como ela se encaixa, assim, um ótimo exemplo para a gente observar o que é um desenho técnico, o que é uma ficha técnica. Basicamente, você olhando a marca, o site da marca, que está aí aqui, né, By the Sea Store, .com.br, então vocês conseguem visualizar, parecem uns desenhos técnicos, assim, os produtos deles parecem um desenho técnico, assim, e é muito fácil a gente visualizar e perceber, basicamente, a modelagem, o caminho. Então, o desenho técnico nos mostra isso, né, essa modelagem, esse caminho. Tem alguém com o áudio ligado. Desculpe interromper, mas eu não estou conseguindo escutar. Vocês me escutam? Eu consegui escutar muito bem. Vocês conseguem me escutar, gente? Sim, Mabel, você me escuta? Sim, posso escutar. Sim, estão me escutando, Carliana. Seu áudio deve estar... Ela não está escutando, é melhor falar no chat. Consegui. Consegui, certo. Obrigada. Por nada. Pronto, eu vou pedir para você desligar o seu áudio, Carliana, por favor. Ok. Obrigada, tá? Obrigadíssima. Então, temos 28. Será que chega mais alguém?
Para quem chegou agora, depois que eu comecei a falar, nós estamos falando de uma ficha técnica, a gente vai falar sobre isso hoje, sobre as fichas técnicas e o que é que serve, né? Eu comecei a falar sobre isso agora. Para que serve uma ficha técnica? Então, a gente tem 3 produtos aí, muito parecidos, mas todos são diferentes, né? Cada um deles tem uma referência diferente na loja, né? Eles têm, apesar de manter a mesma construção e fazer parte da mesma coleção, né, eles são diferentes, e isso requer uma ficha diferente para cada tipo de produto, tá? Então, existem inúmeras fichas técnicas, é possível, dentro do desenho técnico, nós observarmos essa construção da peça, muito por essa peça central, tem cores contrastantes, a gente consegue visualizar muito bem qual é a parte da manga, como essa parte do tronco é formado, né, essa modelagem que vem no centro, dividida, e esse zíper, né, esse zíper de cor contrastante. Então, um deles nós temos o material, 2 deles, no mesmo produto, no mesmo material, tá? Um com manga longa, outro com manga curta, e o outro com material diferente, ao invés de ser estampado liso. Então, por que esse exemplo assim, né? Porque a gente consegue visualizar isso na ficha técnica. Acho que logo no início da disciplina eu falei alguns dos benefícios do desenho técnico. Um deles é ajudar nessa visualização, né, e construção da roupa, do vestuário. Então, aqui a gente consegue visualizar muito bem a modelagem do vestuário, conseguimos visualizar um caminho criativo, né, que quem desenvolveu as peças seguiu esse caminho criativo. Então, vou ter a mesma peça com manga longa e com manga curta, é só cortar a manga. Então, no vestuário, no desenho técnico, isso é muito fácil de fazer, né? Fazer um novo desenho rapidamente, sobrepondo, usando a manga curta, ou usando técnicas como canetinha, por exemplo, para pintar uma parte, outra não. Colocar um zíper contrastante no outro não, para visualizar como é que fica. Então, esse tipo de desenho é muito fácil no desenho técnico. Acho que são bons exemplos de, se tivesse desenhado, seria mais ou menos um caminho legal a seguir. Então, é bem fácil visualizar. E cada ficha técnica teria um novo, cada produto tem uma nova ficha técnica, tá? Mas por que isso, né? Porque o que é uma ficha técnica, né? A ficha técnica basicamente é um documento, tá, gente? Então, preste atenção nisso, que a avaliação de vocês hoje, da aula 5, né? Essa avaliação da aula 5 vale 2 pontos e tem perguntas relacionadas à própria aula, tá? Porque tem algumas, depois no final eu vou dar um feedback geral a vocês, mas algumas perguntas do tipo, o que é que você achou interessante na aula toda? E toda a aula, então isso não é resposta, né? Então, as perguntas começaram a ser um pouco mais direcionadas para a própria aula, tá? Então, sobre o que é uma ficha técnica, vocês vão ser perguntados por isso lá no finalzinho da aula, no formulário. Então, vocês vão ver aqui que a ficha técnica é um documento que descreve, tá? Descritivo ou informativo acerca do produto, né? O que é que o produto tem, o que é que o produto precisa ter para que ele seja construído, ou do processo, mas assim, do processo como assim? Do processo de fabricação. Existem fichas técnicas só para o processo de fabricação. Tipo, primeiro vai ser costurada essa parte nessa, depois nessa outra, depois nessa outra, tá? Ou uma ficha técnica de uma produção, por exemplo, uma produção de moda, né? Vocês vão, sei lá, fazer uma editorial, aí vão falar a ficha técnica, que é o quê? Né? A modelo, quem é a modelo, qual é a marca que ela está usando, quem foi o fotógrafo, quem fez a produção de moda, quem fez o styling, né? Então, se isso for para uma marca, se for uma ficha técnica, por exemplo, para um trabalho aqui da escola, né? Da mesma forma, vai precisar de quê? Das informações todas dos dados, do modelo, do fotógrafo, da equipe que fez, né? Da equipe que trabalhou, se for aqui para a escola. Também do curso é importante, muita gente esquece de colocar o curso que faz, e assim, o job do dia foi esse, e não cita que, né, foi uma produção voltada para a academia, voltada aqui para a escola, e, enfim, é importante colocar isso numa ficha técnica, né, o que é necessário conter nesse documento, o que foi, para onde foi, com quem foi, basicamente, tá? E, por exemplo, de serviço,
Até o pessoal da comunicação tinha uma matéria de serviço, que é uma ficha técnica, por exemplo, de um evento que vai sair em algum lugar. Onde é, quanto, quando, o local, chamam mesmo de serviço. Isso não deixa de ser uma ficha técnica, tá? Como uma ficha técnica de um espetáculo, por exemplo, artístico. Quem foi a direção, quem são, sei lá, foi um espetáculo de teatro. Quem são os atores, quem fez o figurino, quem fez a luz, quem fez a cenografia. Então, essas especificidades técnicas, né, de serviços diferentes, são várias pessoas trabalhando com técnicas diferentes que se juntam em um objetivo comum. Então, a ficha técnica faz essa descrição, essa informação de quem fez o quê, tá? Basicamente. No caso de um produto, é como esse produto vai ser construído. Então, essa ficha técnica, ela descreve isso. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo para entrar. Não, tem não, achei que sim. Então, essa ficha técnica, ela serve para isso, tá, gente? É importante que vocês tenham noção, porque o desenho técnico, ele é uma parte importantíssima dessa ficha técnica, tá? Importantíssima. Dentro do processo de desenvolvimento de design, ele é importantíssimo para o desenvolvimento do produto, tá? Então, tal como eu falei no exemplo anterior do vestuário, olhem só, esses desenhos, que cada uma dessas peças seria uma ficha técnica, mas que o desenho técnico você consegue representar e criar criar uma coleção, na verdade, né, a partir de um desenho técnico, e a partir dele, então, você visualizar uma grande gama de informações para a construção dessa criação que vocês fizeram, tá? Por exemplo. Então, a ficha técnica, ela pode ser também usada, o desenho técnico, para esse desenho da coleção, né? A coleção, os materiais, então, é meio que esse desenvolvimento de coleção, mas o mais importante de uma ficha técnica, tá? O mais importante da aula vai estar aqui nesse momento, essa imagem é daquele livro do desenho técnico de moda feminina, da Adriana Leite, é uma ficha técnica excelente, que ela traz as principais informações que uma ficha técnica deve conter, tá? Então, assim, vocês vão procurar uma ficha técnica na internet, vocês vão encontrar inúmeros. Esse é um deles, tá? Esse tem naquele livro que eu mostrei para vocês. Então, o que é necessário para uma ficha técnica? Eu pedir até que vocês tirem um print desse slide, que é importantíssimo, vocês vão precisar dele, tá? Passar um print agora, para eu continuar. Então, assim, sobre o produto, né? O que é mais importante numa ficha técnica são os dados da coleção, né? Qual é a empresa, qual foi o ano que foi desenvolvida essa coleção, o nome da coleção, né? É importante ter o nome da coleção para que aquele produto, né, seja parte dessa coleção, então tem uma referência com a coleção, a estação, se foi primavera, se foi verão, caso seja necessário, né? Quem foi o designer responsável, quem criou essa coleção, né? É importante no futuro para uma memória, sei lá, da marca, querer resgatar algum produto, tem um designer que confeccionou, quem aprovou, tá? Datas de aprovação, então, essas informações importantes sobre a coleção em si, é importante, isso toda ela tem que ter, né? E depois dados sobre o produto, né, que é o mais importante, já que é uma ficha técnica de produto. Existem inúmeras fichas técnicas, tá? Eu vou falar um pouquinho mais já de produto, mas vou falar de uma forma mais superficial sobre algumas outras fichas técnicas, tá? Então, dados do produto. O que é preciso falar sobre o produto? Qual é basicamente, a referência do modelo, sei lá, modelo XYZ, tem esse modelo. Se há variações de cor, esse modelo existe na cor, sei lá, todas as cores, por exemplo, azul, amarelo, vermelho, cor básica, né? 5 cores, ou uma cor de cada, uma estampa diferente. Então, a variação de cor é importante na ficha técnica, e aí, inclusive, caso seja necessário, uma própria amostra dessas cores ou desses materiais, né? Se for azul, amarelo, vermelho, verde. Então, tem a amostrinha lá, seja do tecido, ou seja da malha, tem uma amostrinha lá colada, né? A grade de tamanhos, por exemplo, essa peça vai ser desenvolvida do pequeno
ao grande, ao GG, ao 2G, sei lá, ao 6G, toda essa grade de tamanho tem que dizer qual a grade de tamanhos desse produto, tá? Ou, sei lá, pequeno, médio e grande. Ou tamanho único, por exemplo. Só vai ter esse mesmo e dessa forma, e é um tamanho único, que já é padrão, por exemplo, se for uma bolsa, né? Código do molde, se há uma modelagem, qual é o código para que eu pegue essa ficha e vá no arquivo pegar esse código. Então, essas informações que eu estou falando, parece assim, para uma empresa gigante, né? Uma super empresa que precisa disso, mas não necessariamente seja só para uma super empresa, tá? Pode ser um produto seu mesmo que você, ao invés de estar detalhando assim, você tem o desenho do produto, tem a referência do tecido que vai usar, tamanho, sei lá, o seu tamanho e, sei lá, quem criou, foi você mesmo, por exemplo, tal, vai ter a sua assinatura lá embaixo, né? Então, basicamente, os dados são os mesmos, tá? De uma forma mais, digamos assim, casual, se for para uma pequena empresa, ou mais formal para uma empresa grande, tá? Mas é preciso ter essa ficha técnica e dentro de uma empresa maior é essencial, tá? É um documento essencial que vai para a produção, inclusive. Aí depois há uma parte para a descrição do produto. Eu vou dar o exemplo do que eu estou vendo aqui, tá? Imaginem que seja jaqueta, jeans com 2 bolsos frontais, sei lá, essa é uma descrição mais básica. Jaqueta jeans com 2 bolsos frontais, sei lá, com modelagem X, com manga Y, por exemplo, tá? Então é uma descrição de como é o produto. A etiquetagem, é preciso ter qual é a etiqueta que ela vai levar. Há 2 tipos de etiqueta, tá? Aquela etiqueta de composição, que é obrigatório colocar, e, sei lá, uma outra etiqueta, sei lá, etiqueta fixada nas costas, costurada, ou como é que se diz? Costurada mesmo, termocolante, qual tipo de etiqueta, tá? Beneficiamentos, o que é isso? Beneficiamentos é uma parte, como vocês ainda não passaram por materiais têxteis, mas é uma parte do processo produtivo, que são os beneficiamentos que a peça ou o tecido recebe. Por exemplo, uma peça, ela é feita numa cor branca e depois ela é tingida, tá? Então, beneficiamento, tingir a peça depois de pronta. Ou beneficiamento, aplicar uma serigrafia numa camiseta, um outro beneficiamento, né, um silk na camiseta. Ou, se for no caso dessa jaqueta, lavar para uma lavagem estonada, tal. Então, qual é o processo, o beneficiamento que essa peça vai ter, tá? Que pode ser durante a peça, ou depois da peça pronta, tá? Pode ser antes no processo de fabricação, ou depois da peça pronta, que vai, por exemplo, para uma lavagem. Então, seriam os beneficiamentos, tá bem? Lavagens, aqui tem exemplo, a aplicação de elementos decorativos, uma estampa, um bordado, sei lá, um bordado ou uma aplicação qualquer outra coisa. Então, são os beneficiamentos, tá? Essencial, né? Os materiais. Tipo, material principal. Qual é o tecido? Quais são os tecidos necessários para essa ficha, para a produção desse vestuário? Se a gente for pegar aqui esse exemplo, nós temos 2 materiais, tá? Então, material principal um tecido de cor lisa e um tecido estampado. Qual é a composição dele? Precisa de forro? Então, o forro é o quê? Um material secundário. Então, materiais secundários aí vão entrar, por exemplo, linha, fio, linha, o zíper, né, que é um aviamento, o que é que vai entrar? Então, essas informações sobre a composição do material, a cor, a quantidade que vai usar para cada um, tá? O custo de cada um. Então, dependendo da empresa, essa ficha vai ficando muito mais complexa ou mais simplificada, tá? E o desenho técnico, sempre frente e costas. Se necessário, usar uma versão lateral. Vocês estão vendo aqui uma versão lateral e uma versão do bolso com as dimensões, com os tamanhos todos, tá? Mas, basicamente, uma ficha técnica de produto, tá? É isso que ela precisa. Essa informação básica sobre o produto que, no futuro, ela é possível ser
reproduzida, tá? Então, se eu sei que essa peça é com esse material, a modelagem dela sei lá, a Z, que está guardada em algum lugar que foi feita a modelagem. Então, dessa forma, ela vai ser possível de ser reproduzida, tá? Então, basicamente é isso, uma ficha técnica. Eu vou sair aqui, vou voltar aqui para vocês um minutinho, só para ver se tem alguma coisa aqui no chat. Cadê? Aqui a Carol, deixa eu voltar aqui para ver quem está dizendo. A Carol disse que tentou fazer uma ficha técnica das bolsas, quando fez uma coleção, né? A Antoniela perguntou se ela teve dificuldade. Ela disse que era sozinha para fazer tudo. Pois é, gente, essa coisa de ser sozinha para fazer tudo é difícil, né? Você é designer, você que produz, você trabalha com marketing, com financeiro, administração, é muito para uma pessoa só, né? É mesmo muito para uma pessoa só. Por isso que alguns serviços especializados, como desenho técnico e ficha técnica, muitas vezes são procurados, tá? Porque nem sempre a pessoa tem condições, até mesmo tempo, né? Mesmo que saiba, é questão de ter tempo para fazer essa ficha técnica. Mas é importante, sim. Eu acho super importante ter a ficha técnica, sério, porque eu, como quero deixar minhas peças uma coisa mais profissional e eu passei para as outras artesãs fazer, aí, menina, às vezes elas erravam, porque a ficha técnica você pode colocar tudo lá, como é que ela inicia, como é que ela... Porque bem eu ensinei a fazer a bolsa, mas precisava que ela seguisse o passo a passo para que a bolsa saísse do jeito que a qualidade que a gente pretende, né? Então eu sentia muita dificuldade nisso, porque eu não conseguia produzir a ficha técnica, porque para produzir a ficha técnica tinha que levar um tempo. Aí eu comecei a produzir, mas de todas as peças eu deixei, porque eu não aguentei. Eu imagino, Carol. Imagino, por exemplo... material, né, professora? Tudo isso. É importantíssimo. Por exemplo, você trabalha com crochê, né? Então, qual é o desenho técnico do crochê? Basicamente, é quase o próprio crochê, né? Aquele desenho que tem que seguir e ir seguindo essa... Como é que chama aquela parte essa receita, né? Essa receita do crochê, não só do crochê, mas depois que foi feito o crochê, tem a parte de forro, tem a parte de zíper, caso seja necessário, das alças, né? A fivela que é para colocar. Então, isso tudo é muito importante e nem todo mundo segue, tá? Eu me lembro muito do meu trabalho do TCC, que eu passei horas fazendo desenhos técnicos o meu trabalho final foi na área de joalheria. Eram anéis de formatura, foi o redesign de anéis de formatura. Isso já faz muitos anos, tá? Na época eu fazia um curso na área de lapidação de pedra e estava muito voltada para esse ramo, assim, das joias. E, assim, quem vai fazer, que a gente vai apresentar o trabalho final, tem que apresentar um protótipo da peça. Fui no joalheiro com o desenho em mão, com o desenho técnico. Isso aí você nem se preocupe, que isso aí eu já estudei, eu sei, eu entendo demais o que é um desenho técnico e etc. Então, assim, eu fiquei super, né, muito aliviada. Que bom, encontrei um joalheiro que entende tudo. Então, assim, as minhas peças tinham um 3D e tinha o desenho técnico com todas as dimensões. O joalheiro não só não entendia, como quebrou a minha pedra. Uma das pedras para o trabalho. Imagina, é como você desperdiçar o material, né? Independente de qual for. Uma pedra, na época, para mim, para estudante, era super cara. Também que era uma pedra sintética, mas foi super cara. É como botar um tecido de seda a perder, ou botar, sei lá, um fio de seda que vai fazer uma bolsa a perder, um material bem caro. Então, é importante entender, sim, porque se você der uma ficha técnica para quem não entende, é mesmo que nada, tá? Então, por isso que eu tô falando muito aqui logo para vocês, para que a gente comece a criar essa mesmo cultura, né, de ir repassando essa informação, de ir trabalhando com a ficha técnica o máximo possível, mesmo que seja de uma forma mais simples, né, não precisa ter aquela formalidade que algumas empresas têm. Então, a ficha técnica tem que ser assinada, tem que ter uma assinatura de aprovação, e só vai para a produção depois disso. Porque numa produção, sei lá, de 1000 peças, é uma responsabilidade muito grande, né? Quando é um só, ou poucos, que dá para reverter num erro, mas uma ficha técnica é dizer assim, esse tecido, sei lá, de repente, vou voltar aqui para a apresentação do slide,
de repente não era esse aqui, eu me enganei e botei a referência do outro, de uma outra estampa, que não tem nada a ver com preto, que não combina, por exemplo. Ou nesse aqui, imagina que esse zíper dessa cor não estava certo, né? E por acaso, no final das contas, ficou bem, mas não era essa cor, não era nada de cor contrastante, nem neon, era uma cor mais preta, como esse aqui, esses outros foi um erro. Então, isso leva toda uma produção a um grande desperdício, né? E o responsável é quem assinou essa ficha técnica. Então, por isso que eu digo que uma ficha técnica é um grande documento, tá? É um documento de como fazer ou de quem fez aquele trabalho, tá? Então, é importantíssimo. Agora, tem uma questão que não existe um padrão para ficha técnica, tá? Cada empresa faz mais ou menos a sua. Algumas empresas, por exemplo, o Senai, Sebrae, com aqueles cartilhas, com os cursos que eles têm algumas fichas padronizadas. Eu já, inclusive, trabalhei com alguma delas, mas depois fica muito repetitiva, assim, para alguns alunos, tem que estar preenchendo muito, por exemplo, dos materiais, né? Dá para fazer um só com material e deixar separado, assim, para cada peça não colocar o material, colocar assim, tipo, tudo junto, não preencher tudo isso. Mas aí o Sebrae Senai nas cartilhas tem exemplos de fichas técnicas. Eu não faz tempo já, aí eu não procurei para mostrar para vocês não, mas eu tenho outros exemplos aqui, tá? Então, assim, alguns desenhos técnicos, aqui eu estou fazendo exemplo só de desenho técnico. Eles são mais elaborados, eles já têm cor, eles já têm a própria textura, tá? Além da referenciazinha do material, tem a própria textura, o desenho é muito mais parecido com o original, mas nem é sempre assim, tá? Vocês podem encontrar. Então, aqui o que eu estou mostrando para vocês são fichas técnicas que eu peguei na internet para mostrar para vocês algumas diferenças, tá? Aqui em cima, por exemplo, nessa ficha são duas fichas aqui, né? Uma mais preto e branco, né? E outra que já tem alguma cor. Então, nessa daqui, tem a empresa, a temporada, essas informações sobre o produto, a coleção e o produto. As opções de cor, tá? E tem aqui a referência de qual é o Pantone. Tem o desenho técnico. Vejam que no desenho técnico há muitas informações, com setinhas puxando, aqui é isso. Para quê, gente? Para que fique o mais claro possível, para que consiga seguir. Por mais que se explique, às vezes é necessário, tá? Essa seta e essa informação. Aqui embaixo, mais informações, essa daqui é em espanhol, tá? Essa ficha técnica, informações da amostra têxtil, de aviamentos e acessórios. Aí a gente tem uma segunda ficha à direita, tá vendo aqui? Ficha técnica Audaces. Eu peguei lá no site do Audaces, que é aquele programa vetorial, né, que trabalha com vetor para vestuário, né? Que aí tem informação sobre a referência do produto, o estilista, data, a descrição do que é a peça, um desenho um pouco mais colorido, com algumas dimensões, que essa à esquerda não tem, mas essa da direita tem, informação sobre tecidos, sobre aviamentos e processos, tá? Qual é o processo? No caso aqui seria um beneficiamento, que é um bordado do lado esquerdo, um bordado, custo, tal. Então, são dois exemplos diferentes. Eu sei que para quem está no celular deve ser um pouco mais difícil, né? Visualizar desse tamanho. Eu tentei encontrar algumas fichas novas, mas eu não encontrei. É uma imagem que tem muita informação. Então, quando eu projeto na parede, essa ficha é muito diferente. Vocês conseguem visualizar, né? 2 metros de largura. Aqui vocês estão vendo, sei lá, em 5 polegadas. E aí tem uma grande diferença. Por isso que eu estou meio que só descrevendo para vocês essas fichas técnicas. Então, aqui a gente tem 2 fichas técnicas de grandes empresas, né? Uma da Michael Kors e uma da Zump antiga. Essa é muito antiga, tá? Então, vejam como são diferentes uma da outra, né? Uma tem um monte de informação desorganizada, a outra está mais organizada, mas o que eu quero mostrar não existe um padrão. Cada empresa usa da sua forma, tá? Basicamente, todas elas têm as mesmas informações que são relevantes sobre o que é o produto, qual é o material, qual a composição. Por exemplo, você vai num site,
para comprar alguma coisa. É importante até para quem vai fazer uma produção, sei lá, de lookbook, que é um produto que vai para a internet. Eu já deixei muito de comprar em sites, quando eu vou procurar a descrição do produto, não tem dizendo qual é a composição, que é o mínimo, o básico que se tem que ter, né? Um site você vai comprar, você não está vendo, você não sabe qual é a textura, não sabe se é um algodão, se é um poliéster, o que é. E aí tem. Geralmente os sites eles precisam ter uma pequena ficha técnica, né? Se for um calçado, tamanho do salto, né, que você vai comprar, se é, sei lá, se é 7, se é 11, se é 15, né, o material, se é um material têxtil, se é um material sintético, qual é o material, qual é a composição do material. Em alguns sites tem isso muito específico, assim, tem uma grande ficha técnica de descrição do produto, né, das características do produto. Não está, assim, disposto em uma ficha técnica, mas é uma ficha técnica, né? São informações técnicas do produto. E outros não tem nada, então nem mal a descrição do produto você vê, sei lá. Só tem assim, vestido, não tem, sei lá, vestido com abertura frontal e fechamento com botões. É muito diferente, né? A descrição da peça para uma informação mais simples, mais rasa. Então, é importante essa descrição do produto, né? E todas as informações convenientes, né, que são necessárias. Ô, professora, então, aqui, sim. É obrigado essa ficha técnica as marcas disponibilizarem? Não, disponibilizarem não. É necessário na produção, tá? É necessário, a modelista ter a ficha técnica para que ele faça a modelagem da peça e depois mande para a produção. Então, geralmente, a produção recebe uma ficha técnica, aí é obrigatório porque elas vão saber os processos, mas geralmente quando vai, por exemplo, para a costura, elas vão ter os processos que vão ser feitos, sei lá, costurar a manga, costurar a gola, então basicamente a produção já está alinhada nesse sentido e a ficha só vem meio que confirmar essa forma de produção, tá? O que vem primeiro, o que vem depois. Então, se fizeram alguma coisa errada, se colocaram, sei lá, por exemplo, uma estampa ao avesso, ou um bordado diferente, ou não era para ser, está lá na ficha técnica dizendo onde é que tem que ser o bordado, a estampa, então, para não haver erro, sabe? Então, mas assim, depende muito do tamanho da empresa. Quando é pequeno, não é obrigatório, né? Quando é grande, é preciso. Vai passar por muita gente, tá? Ô, professora, e tem esse negócio de processos também, que a senhora falou agora, é outra coisa. É outra ficha, tá? É só da produção. Essa é só a de produto, né? O que é que tem o produto? Quando ele foi pensado, né? Que ano, que coleção ele faz parte, quem produziu, quem pensou nele, quem criou, a descrição do produto. Então, são informações relacionadas ao produto de moda, tá? Eu estou mostrando aqui vestuário, mas pode ser calçado, pode ser acessórios, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui eu não vou pular, essa da Zoom, porque ela é muito confusa, é uma ficha muito antiga, tá? Mas ela é muito confusa, mas tem aqui as informações sobre, aqui embaixo, sobre as etiquetas, sobre as tags que vão para a ficha, mas essa aqui é muito antiga, tá? Eu vou passar só para mostrar aqui, por exemplo, algumas de produto, por exemplo, uma ficha técnica de calçado. Aí tem o croquis do desenho, tem aqui o que é preciso cada um, por exemplo, cabedal, a gáspia. Gáspia é essa parte da frente do pé. São 4 de 2 peças que vão ter que ser cortadas, tá? Descrição do material, couro e camurça natural. Então, tem toda a quantidade de peças que esse calçado vai ter que ter, né? No caso, além da contagem das peças, aqui nessa ficha técnica, tá? É nessa daqui. Tem aqui, descrição das etapas de confecções. 1, croquis ilustrados. 2, as formas são encapadas, marcados os... Não consigo ver porque está até pequeno para mim, tá? As formas são encapadas, no caso, a forma do calçado. Ela tem que ser revestida, né? O material tem que revestir essa forma, tá? Planifica o papel. Como é que é feito? Planificação da modelagem, tá? Primeiro, costuradas as partes separadas das 2 extremidades, montando a gáspia, colocar os babados, fivelas, não sei o quê. Então, tem um processo de descrição de como vai ter que ser montado esse calçado, tá? Mas existem inúmeras fichas técnicas.
Por exemplo, essa daqui do vestuário, também é do Audaces. É um pouco mais limpa, basicamente tem todas as informações que eu falei antes, né? O desenho já é ilustrado, computadorizado. Aqui na lateral tem os três tipos de materiais que vão ser feitos, né? As variantes, né? Dessa camisa polo, bem básica. Aqui embaixo, os materiais, a referência do material, a descrição, azul marinho 54, responsável, Cataguases, qual é a empresa fabricante desse material, né? Observação, aqui tem 100% algodão, podia ser composição, né? Quantidade, 0,20 centímetros, unidade metro, custo de cada um, custo de produção. Então, são informações muito mais voltadas aqui para a produção da peça. Processos, bordado, costura, corte, embalagem. Basicamente, ele vai seguir isso. Vai primeiro com bordado, depois, possivelmente, um bordadinho aqui da marca, depois vai costurar, enfim, vai seguindo os processos todos, tá? Aí, sim, pode ser vestuário, acessórios, os produtos de moda de um modo geral, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de ficha de vestuário. Vejam como são diferentes, né? Umas das outras. Vocês estão vendo alguns exemplos são completamente diferentes umas das outras. Essa daqui mais da esquerda tem aqui a listinha dos materiais e dos aviamentos, a pecinha de cada um, né? A informação do elástico, esqueci o nome disso, de colocar dentro do elástico aquele regulador, tá? O fecho, então tem aqui as informações, e cada uma tem informações diferentes, tá, gente? Basicamente são informações diferentes. Aqui eu peguei fichas aleatórias, inclusive de alguns países diferentes. Vi aqui em cima a informação da peça, tá tudo em inglês, né? Na coleção Resort 2014, bem antigo, né? Os tamanhos, do XS ao XL. Então, o protótipo, qual é o tamanho? Tamanho S, o tamanho pequeno, foi feito o protótipo. Por que se faz em tamanho pequeno os protótipos? E geralmente os modelos, hoje em dia mais não, mas né, isso já está mudando, desfilam no tamanho pequeno. Não é por uma questão de custo, isso é essencialmente questão de custo da peça, né? Para produzir uma peça piloto tamanho menor, fica muito mais barato que produzir num tamanho maior. Por isso que criou-se também esse padrão de produção dos tamanhos dos modelos. Os modelos padrão são muito pequenos também, muito por conta disso, tá? Pelo custo do material das empresas. Então, está construindo uma coleção, sei lá, com 100 peças, produzem essas 100 peças num tamanho pequeno. E aqui tem alguns exemplos. Outro exemplo aqui de ficha técnica, talvez vocês não consigam ler nada, mas vocês conseguem visualizar a quantidade de bolinhas, né, que tem aqui. Inúmeras bolinhas. Então, cada bolinha dessa tem uma informação dizendo o que é isso, como é feito aquilo. Então, cada bolinha dessa é uma informação diferente, tá? Mesmo que não consigam ver, vejam que não há um padrão, né? Há um sem número de informações. Beneficiamentos, esse é o quê? Uma ficha técnica de estamparia. Qual é que vai ser a estampa? Beneficiamento, essa estampa nessas 3 cores, por exemplo. E onde é que vai ser? Dentro da peça, onde é que vai ser? Aqui nessa outra da direita, também de estamparia. Nesse moletom, essa estampa com essas cores todas. Então, né, são exemplos. Os calçados que eu já falei, bolsas, por exemplo. Né, aqui, alguns exemplos de fichas técnicas para bolsa. Então, não tem um padrão, tá, gente? Não tem um padrão. Aqui mais bolsa, aqui vejam que tem as ferragens, né? A foto da ferragem, às vezes na ficha técnica que vai para a produção, a foto de uma fivela, um elo, a corrente, então tá lá colada na ficha técnica, um de cada para não ter erro, vai ser essa aqui. Então, existe uma ferragem dourada e uma ferragem prateada, vai ser essas daqui, vão ser essas, 20 dessa, 20 dessa, então tem que ser tudo especificado, né? Um desenho técnico que vai para o bordado, né, que compõe a ficha técnica do bordado.
Então, a gente vai ver agora um exemplo, tá, de fichas técnicas. Esse exemplo é bem legal, é de uma marca espanhola que eu consegui. Então, eles têm a ficha técnica do produto e a ficha técnica de processos de produção. Vocês estão vendo só produto, até então, vou ver mais algumas, tá? Então, essa ficha aqui é a do produto. No caso, dá para perceber qual é o produto, né? Um sutiã, tá? O produto é um sutiã que, eu não sei se conseguem visualizar aqui, bem pequenino, onde está o mouse, é aquele sutiã que tem um enchimento, tá? Então, é um sutiãzinho que tem um enchimento. Aqui tem explicando que é um sutiã de enchimento. Aqui em cima tem informações sobre o produto, de um modo geral, e as variantes de cor, tá? Cinza, azul e branco, além digamos, esse tom de pele. E aí a gente tem mais essa ficha técnica muito voltada para o produto também, mas muito mais a parte do forro, tá? Essa parte do forro. Então, é a ficha técnica do produto e a ficha técnica também do forro, essa parte de materiais e do forro. Aí a gente vê uma ficha técnica voltada só para costura, tá? Aqui, vocês conseguem visualizar. É uma normatização de como são feitas as costuras. Aqui a gente não usa, porque não é um curso de design de vestuário, tá? Mas existe uma normatização de desenhos, os americanos usam muito também, essa mesma normatização, de como vai ser a costura, ao invés de só dizer, tem um desenho de como vai ser a costura, tá? Então, dobrou e tá assim, mais ou menos os 2 tecidinhos assim, exemplificando. Aí tem aqui exemplificando de como é essa costura. Passa no zíper, tem uma costurinha aqui da fivela. Né? Todas as costuras. Então, essa é uma ficha técnica de todas as costuras que existem nessa peça, tá? Então, é uma ficha técnica completamente diferente, mas que vem complementar aquela outra, tá? Então, quando vai para a produção, o que é mais importante? Ter uma ficha técnica dessas de costura. E dos detalhes de construção também. Onde é o gancho, como é que vai ficar, né? Esse enchimento, como é que vai ficar. Então, aqui é uma outra ficha técnica só dos detalhes da construção desse sutiã, tá? Só desses detalhes. Já é bem diferente da anterior. Aqui, como é que as fivelas todas, como é que se colocam, o tipo de fecho, como é. Então, só desses detalhes de construção. Aí a gente ainda tem mais, né? Acha pouco, detalhe de construção e costura, a gente tem um só sobre medidas, modelagens e o aviamento, tá? Basicamente medidas. A medida desse aviamento aqui, dessa fivelinha, a medida do fecho, né? Que vem separado e costurado. A medida basicamente do busto, né? A medida dessa modelagem da peça. Então, aqui já tem as costuras aqui em cima, mas quais são as medidas de um para o outro? Qual é o tamanho? Então, há toda essa questão das medidas e há uma outra ficha de sequência das etapas de produção. Quem vem primeiro, tá? Quem vem primeiro aqui? O que é costura um com o outro, basicamente tem uma linha em vermelho para dizer que é meio que um sanduíchezinho aqui, e tem essa etapa de produção toda, tá? Qual é a sequência? Geralmente aqui tem a máquina que vai ser feito, tá? E o tipo de costura que vai ser feito. As peças, a máquina e o tipo de costura. Então, é a ficha de sequência de produto. Isso dá muito trabalho para fazer, tá, gente? Nem todo mundo faz, isso é para uma empresa muito maior, isso é trabalhoso de fazer. Então, basicamente, o essencial, o básico, é uma ficha técnica do produto em si, porque aí já tem informações muito básicas sobre o produto, e se for fazer, pegar uma modelagem que está identificada qual é, e seguir para uma linha de produção, caso precise, com essa ficha técnica das etapas de produção. Muitas das vezes, vocês vão encontrar essas fichas técnicas da sequência, da etapa, ao invés de ser desenhado, escrito assim como essa dos calçados, né? Descrição das etapas. Então, tem uma informação narrativa, o que é que tem que ser feito, tá? Peça A, costura tal, peça B, costura tal. Então, basicamente, seria essas informações sobre fichas técnicas. Deixa eu ver aqui agora o chat.
Monique, quem trabalha com modelagem tem que entregar sempre a ficha técnica? Monique, depende para onde você está trabalhando, tá? Isso aí sempre quem vai fazer, qual é o acordo, mas geralmente quem trabalha com modelagem é um acordo, tá? Isso depende muito para quem você está fazendo. Tá? Se você estiver prestando uma consultoria para uma empresa e aí for dizer como é que vai ter que ser feito e dizer quais são as etapas e etc., aí sim. Mas se não, se você estiver fazendo só uma modelagem para uma empresa e a empresa, sei lá, vai fazer do jeito dela, vai produzir do jeito dela, você não precisa entregar a ficha técnica, não. Mas o desenho técnico, sim, tá? O desenho técnico, sim. Porque, de repente, uma mesma modelagem pode ser feita em vários tipos de tecidos. Então, você pode dizer, isso aqui essa modelagem para ser produzida em tecido plano, ou sem elastano, ou com elastano. Algumas características, assim, mais básicas da modelagem, mas não precisa também ser uma grande ficha técnica, não, tá? Tipicometragem do tecido, etc. Se você vai fazer uma modelagem, você tem que ter pelo menos uma informação de quanto aquela peça, se for consultoria, né, vai gastar, né? Você está fazendo a modelagem de uma saia para uma pessoa, você vai dizer, essa saia gasta, sei lá, 80 centímetros, tá? Então, é importante dizer que vai gastar isso, né? É muita coisa, né, Antoniela? É muita coisa mesmo. Ok. Já são 10 horas. Hoje a gente vai ficar com a turma A e a turma B, não, né? Nossa, como passou rápido. Deixa eu voltar aqui. Então, basicamente, sobre ficha técnica, o que eu tinha para falar... Oi, cadê? Voltar aqui. O que eu tinha para falar é basicamente isso, tá? Resumidamente, é isso.